Sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio da Teologia na Esquina. É um prazer receber todos vocês aqui em mais uma edição nossa. Eu sou Pedri Martiliano E eu sou o Kleber Sá. e hoje o nosso convidado, que não é bem um convidado, porque ele é dono da casa também, o nosso editor, que é Joe Lemes. Apresentando o Joe para vocês, ele é teólogo, filósofo, ele é católico, apostólico romano, e a tese de TCC dele foi Felicidade em Augustinho. O que é interessante, por quê? Porque eles vão bater um papo, porque o Papa eleito agora, ele é da congregação de Santo Agostinho. Então, Joe, muito prazer em estar você. Agora, que vocês veem muita gente falar assim, aí, Joe, isso. Então, para quem não Só se eles capazes de fica falar, senão só. não. Porque quem será que é o Joe? Boa, Aí boa. o Marcos falou, Joe, não sei o que, aí você explicou. Aí você explicou. O Joe, pra quem não sabe, eu coloquei meu Então, cara, bom demais. Hoje vai ser bom. Bem-vindo. Obrigado. Diferente da Podcast. É verdade, Eu é imagino, verdade, imagino. é verdade. Bom, espero que você goste da experiência, né? Mas, cara, a gente, quando teve a ideia de te chamar, foi justamente porque o Papa mudou. O Papa mudou e a gente quer entender uma série de questões. E, se você não se importa, mas eu gostaria de começar entendendo como funciona o conclave. Porque, Boa. beleza, tem muita coisa na internet, mas nem sempre para ouvir, então eu vou aproveitar isso aqui para... Sim. A ideia é assim, acho interessante entender um pouco a divisão da hierarquia da igreja. Primeiro que, assim, principalmente porque acho que a maior parte do público aqui não é católico, então para entender como funciona a estrutura da hierarquia da igreja. Existem 3 níveis de sacerdócio, que a gente chama, que é o diácono, o presbítero e o bispo. Para ser padre, tem que ter sido diácono, para ser bispo, tem que ter sido os dois, entendeu? É uma parte do passagem. E o padre, na verdade, ele é um presbítero. É um presbítero. É igual a igreja anglicana, então. Episcopo, presbítero e diácono. E Todos daí, tem que ser padre. Todos são padres. não, sim, para você chegar a padre, você tem que ter pelo menos uns 6 meses, um ano de diácono. Que não precisa ser necessariamente padre. Não, que daí é o... Para ser padre tem que ser diácono. Mas para Tem que ser diácono, não necessariamente Não. você precisa ser sacerdote. Não, porque vem depois, né? Você subindo... Não, mas eu falo assim, o cara para ser diácono, ele não precisa ter passado Ele por pode ser seminário, Não, ele pode ser leigo. ele passa por uma formação, ele pode ser casado, né? Isso. O diácono pode ser o diácono permanente, que é o casado, que a mulher tem que autorizar, que eu não estava comentando, porque considera que ele vai abdicar do tempo familiar também para esse trabalho dentro da igreja, que é um trabalho intenso, né? E então tem esses dois tipos, o transitório, que é o diácono que está se preparando para ser padre, e o diácono permanente, que é aquele que estudou só para ser diácono mesmo e ficar na função de diácono. Daí tem o presbítero, né, que é o padre, e o bispo. Dentro dessa estrutura toda, algumas pessoas são destacadas, escolhidas para fazer parte do colégio cardinalício, que são pessoas, normalmente são pessoas que têm uma função muito maior dentro da igreja e mais das suas atribuições, porque eles não deixam, por exemplo, Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Ele virou cardeal, continua como arcebispo do Rio de Janeiro e sendo cardeal, né? Então ele tem, além das atribuições da arquidiocese, ele tem essas atribuições do cardinalato dele. Mas dentro eles têm uma estrutura lá de subdivisão, como se fossem cardeais diáconos, cardeais presbíteros, Entendi. porque, por exemplo, o mais velho dos diáconos, dos cardeais diáconos, é o que sai na sacada para falar bem os papas. O mais velho dos cardeais bispos é o que preside o conclave. Tem todas as regras. Faz sentido. E a ideia, assim, é que eles votem. Eles se reúnam para votar. Eu vejo que muita gente fala, teve lá os livros do Dan Brown, né, que as pessoas falavam, mas pode ser alguém que não é cardeal. Mas como é que eu vou ser conhecido por 2/3 dos cardeais que votam em mim? A galera falou muito do Padre Júlio, né, agora. Padre Júlio, super conhecido do Brasil. Mas o Brasil tem 8 votos. Então são 133, parece que eram 133 votos. Eram 135, mais 2 não puderam vir por problema de saúde e não conseguiram se deslocar, né? O médico não liberou para.
não ia aguentar, acho que a viagem. Então, ficou 133 votos, alguma coisa assim. Mas o Brasil tem hoje, eu não vou saber de cabeça todos, mas tem em Porto Alegre, tem um Cardeal, no Rio, em São Paulo, Brasília, Manaus, e tem um Salvador, acho que tem. Eu ouvi dizer que tem um em Salvador. Aí tem o do Dom Brás de Avis, que ele trabalha no Vaticano. Então, ele é brasileiro, mas ele trabalha já, ele é, tipo, já é emérito, né, que é o bispo aposentado, mas ele trabalha lá. E tem mais dois aí que eu não sei onde estão. Certo. Ah, tem o de Aparecida, que é o que tem mais de 80 anos, que ele já é cardeal aposentado já também, daí ele tem mais de 80 anos, ele foi lá tudo para participar das missas, mas acaba não participando da votação, né? Assiste o conclave, mas É. não. Mas assim, eu vi muito na imprensa, que eu acompanhei, por conta da especialização em comunicação política, eu acompanhei muito coisa política. Sim. E eu vejo que eles trataram a eleição do Papa como uma eleição política. É. E assim, A galera. a galera, a mídia, também falava, não, os mais cotados. Tem Que inclusive falaram que apostaram muito no italiano, porque fazia isso. tempo que não tinha um papa italiano e os cardeais italianos já estavam reclamando. Já estavam se reunindo para. Tal. Só que o que acontece? Lógico, a gente sabe que existem as conversas de corredor, né? Uhum. Porque também você não vai ficar lá. A gente vai nós três lá para votar. A gente não vai se conversar para ficar um mês olhando por nada. Esse é um processo completamente natural. Qualquer processo eletivo. Tipo, eu vou escolher alguém, daí eu vejo que primeira lá eu coloquei o João da Silva. Ninguém colocou, falar, putz, vou mudar meu voto, porque desse jeito a gente não vai a lugar nenhum. E ninguém quer ficar lá 3 meses. 3 meses, assim, dormindo dentro da igreja. Bebelinho lá. E daí, o que acontece é que eu vi que eles trataram muito como se fosse essa política partidária brasileira, assim. Os mais cotados, os 5 mais, porque estão realizando reuniões, então não sei o quê. E, na verdade, quando eles entram, e aí tá a coisa que eu falei, eu falava para as pessoas, que eu espero e eu acho que vem alguém que não tá muito na mira, assim, da mídia. E realmente veio alguém que tava nas listas, mas tava, tipo, no segundo escalão, né? Tipo, tinha 5 mais cotados, um dos 5 mais cotados. Deus lembra. Por que eu acho? E aí aqui é a nossa parte teológica, né? Primeira coisa que eles fazem quando eles juram lá o sigilo da votação é fazer a oração no Espírito Santo, que eles cantam Veni Creator, né? Que é vinde Espírito Criador e invadir os nossos corações e cheio os nossos corações. É exatamente por isso que a gente acredita que aquele momento ali não adianta, é para acontecer o que é para acontecer. Eu vi esse comentário também. E aí eu achei mais interessante quando eles chamavam algum padre, algum bispo para ficar comentando os jornalistas. Porque um padre ou um jornalista, ele levava muito para esse aspecto. Em que no final, o Papa eleito é um Papa escolhido pelo Espírito Santo. É verdadeiramente escolhido de uma inspiração divina, a vontade de Deus. Naquele momento. Lembra muito a escolha do 12º apóstolo, né? Que quando o Judas se suicidou, eles, quem que vai substituir Judas? E daí eles só que lá tiraram o sorteio, fizeram votação, né? Mas aí que tá, agora tem que abrir um parênteses. Eu acho que houve uma precipitação dos apóstolos. O 12º apóstolo deveria ser Paulo. Tudo bem, eu não acho. Era o sério mesmo. Paulo pegou carona ali. Paulo pegou carona. Não sei não. Mas eu não vou defender. O Paulo já faz a defesa do apostolado. Mas vamos lá, voltando aqui para o Papa. Algumas curiosidades sobre o Leão. Como é? Leão XIV. Qual é o nome dele? O nome dele mesmo? É Roberto Francisco, né? Robert Francis Prevost. Ou Leão XIV. Por que o nome? O 14 é ok. O 14 eu entendi. Tem 13 anos. Mas por que Leão? De onde veio o Leão? Pelo que eu entendo, pelo que eu já vi, já teve 13 leão. 13 leões. Papa Leão. O primeiro lá escolheu, acho que era o nome. Eu não lembro como que funcionava no começo. Isso realmente como que foi o primeiro escolheu. Sim. O que acontece normalmente com os nomes dos papas é que eles vêm escolhendo pelo último que usou o nome, né?
Então, por exemplo, se o último que usou o leão para ele foi alguém que teve uma identificação com ele quer reforçar isso, ele continua o nome, que eu acho que foi o que aconteceu. Isso, Porque parece que foi o que aconteceu. Um exemplo bem interessante é o que aconteceu com o João Paulo. Por quê? Existiram já 23 papas João. Pois é. Existiram 6 papas Paulo. Aí, quando teve, lá quando morreu Pio XII, eles nomearam João 23, o João 23 assumiu, e ele era para ser um papa tipo tampão, sabe? Aí vamos colocar um papa velhinho, para ter para alguém, sabe? Vamos colocar um papa velhinho para mas aí, você sabe o que aconteceu? Esse Papa Velhinho convocou o Concílio Vaticano II, que mudou a história da igreja. Concílio vai. E ele morreu no meio do concílio, ele não chegou até o final. Ele era realmente muito velhinho, ele morreu. E ele mudou a história da igreja. Não, né? verdade. Porque não foi nesse evento que ele admitiu coisas do passado e tal, não foi esse o Eu acho, o Concílio Vaticano ele fez assim, ó, até o João 23, na homilia de abertura do concílio, ele fala: nós precisamos abrir as janelas e as portas para o ar entrar. Eu sei que o Era muito antiquado, por exemplo, até 60 anos atrás, as mulheres não tinham liberdade de fazer leitura, de servir o altar. O altar era de latim e era de costas. Entendeu? Então era assim, era pro Deus que ele fala, né? E agora é pro populi. É porque agora o altar, que é a pedra do sacrifício, ela é o centro. E nós estamos no entorno dela, todos iguais, sentados, como Jesus teve com os apóstolos. Antes eram todos nós atrás do padre, que era o mais próximo de Cristo, né? Ele ficava na beira do altar, voltado para Cristo, e a gente ficava atrás dele, sob a guarda dele. Hoje nós sentamos juntos. Que legal. E daí... Abertura para as mulheres também. Abertura das mulheres e tal. O Paulo VI, a língua vernácula, que eles falam, que é usar a língua de cada país, para que todo mundo entenda o que está rezando. Foi o Concílio Vaticano II. Concílio Vaticano II. Aí o Papa Paulo VI, que veio depois, foi que concluiu o concílio. Quando ele morreu, escolheram um outro que acho que é Luciani, o nome dele. Luciani. E aí ele escolheu o nome de João Paulo, para homenagear o João e o Paulo, que eram os papas do conclave. E só que ele morreu 33 dias depois. Nossa. Paulo I? Uhum. Aí, capaz, Ele foi foi- por isso que veio João Paulo II. Daí eles escolheram o Karol Wojtyła, que é o João Paulo II, Carol e ele Wojtyła, ficou 26 anos. que foi o João Paulo II. Que foi o Papa que tá tão bom. Ele teve um piripaque. Tem gente que tem umas teorias da conspiração, né? mas ele morreu um mês depois do conclave. Caramba. Daí depois dele veio o Bento XVI, o Francisco e agora o Leão XIV. Mas o Leão XIV, Francisco também é o primeiro. Então, o próximo que escolher Francisco vai ser os Franciscos II. Ah, mas por que então que o cara escolhe um primeiro se já tem uma tradição de escolher os nomes? Porque tem essa liberdade também. O dele foi bem claro, ele explicou um dia. Quando ele terminou o conclave, o do Francisco, né? Do lado dele estava o Dom Odilo, que é cardeal de São Paulo. E o Dom Odilo olhou para ele e falou: não esqueçam dos pobres. Daí ele foi para a capela e foi pensando aquilo. E ele falou: quando eu pensei daquilo, eu falei: eu preciso adotar o nome de Francisco, que era alguém com esse cuidado, Aproveita do meio ambiente. Como tem muito evangélico que assiste a gente, fala um pouco de quem é Francisco, por que ele pensou em Francisco. São Francisco, tradicionalmente, Ele era franciscano? o Bergoglio não. Eu ia perguntar Ele isso. era jesuíta. Jesuíta. Eu quero escolher o Francisco. Mas a imagem de Francisco também é o padroeiro da Itália. Certo. Francisco, essa imagem foi uma pessoa que se desprendeu de tudo, né? Uma das imagens mais fortes dele é quando ele era de uma família abastada e ele fala assim: não, eu vou viver para a minha fé, e ele se despe, fica nu. E aí ele fala: não vou levar nem as roupas da minha família, tá aí, pode ficar com tudo, eu vou servir o evangelho. Esse é pelado, né? É. Um filme muito bom. E ele tem um apelo muito forte a esse diálogo com a natureza, né? Da irmã Lua, o irmão Sol, de você saber que os peixes fazem parte do mesmo ecossistema que eu faço. Então, isso eu achei muito interessante, porque quando um Papa escolhe o nome, ele está dando uma mensagem. E o Francisco seguiu essa mensagem. Ele dizem, né, as conversas assim, que ele
o Papa Francisco saía, tirava aquela batina branca, ficava com a batina, com a roupinha salinho preto dele, disfarçado, e saía para conversar com pessoas em situação de rua em Roma. Caraca. E saía para ajudar a distribuir coisas. Então, ele era essa pessoa que saía no começo, né? Quando ele estava bem. Sim, lógico. E depois ele ficou mais debilitado. Mas ele puxou o sínodo da Amazônia, ele levou indígenas, população indígena, para dentro do Vaticano para discutir sobre os povos originários, para discutir sobre a natureza. Ele falou, algumas cartas dele, algumas foram sobre a casa comum, que ele fala que o planeta Terra é a nossa casa comum, então... E ele não quis morar no palácio. ele foi morar na Santa Marta, que é como se fosse uma hospedagem do Vaticano, para não ir morar no Palácio. que é o apartamento apostólico. Uhum. É um apartamento muito grande. Assim, eu achei muito desprendimento dele, achei. Fui falar. Mas o apartamento ficou 13 anos parado. Alguém teve que limpar, alguém teve, entendeu? Então ele ficou sem uso. Então não sei também verdade, se existe a estrutura, porque isso não foi mandado. O apartamento apostólico, gente, é um apartamento de 8 cômodos. Só que ele tem escritório, uma capela que cabe acho que umas 20 pessoas. Caramba. Aí tem um quarto, aí tem uma copa. Então ele é como se fosse um apartamentão mesmo, assim, grande. Só que assim, o Papa não usou durante todos esses anos. Eu vi que ele é lacrado, né? Mesmo que o Papa não tenha usado, ele é lacrado. Todas as coisas do Papa são lacradas quando ele morre. E o novo Papa que abre. O Papa entrou lá e já descobriu que está com infiltração. Então, vão ter que gastar Infiltração há 10 anos. Usando ou não usando, vão gastar com reforma. Tem questão da natureza ali, Dentro, o uso dos passarinhos. Então tem essa questão, né? Se existe, também não sei. Eu achei um desprendimento, é uma mensagem, né? Mas se o Leão resolveu usar também, eu não acho que seja nada extraordinário. Assim, Não, eu também acho que não. Tá, quem foram os últimos papas leões? Eu acho que o destaque do Leão 13, né? Que é o último. É. Isso daí é uma história boa, até fui pesquisar. Opa. Porque a gente... fala pra gravar aqui, o pessoal pega. A gente tem uma matéria, quando eu estou estudando, no propedêutico, que é o primeiro ano de formação, porque eu estudei participado por 3 anos, né? Uhum. E daí, no propedêutico, tem uma matéria chamada Doutrina Social da Igreja. E a doutrina social da Igreja existe por causa do Leão XIII, porque ele escreveu uma encíclica chamada Rerum Novarum, das coisas novas. E ele falava, foi a primeira vez que a igreja se preocupou em fazer um documento falando sobre a situação da relação dos donos de empresa com os operários, né? Patrões e operários. Olha que interessante. Isso em 1891. 1800, que era bem a época da Revolução É, Industrial. Isso aí. bem da Revolução. Foi a primeira vez que a igreja fez um documento falando sobre essa preocupação. E ele é tão importante que depois, em 31, Pio XI ou Pio XII, não lembro, fez uma outra encíclica chamada Quadrigésimos Anos, que significa 40 anos, da Rerum Novarum. Falando sobre, refletindo sobre as modernidades que vinham daquela encíclica para os tempos de hoje. E em 1891, João Paulo II escreveu uma outra encíclica chamada Centésimos Anos, pelos 100 anos da Rerum Novarum. Aí, nesse aqui, ele começa a trazer mais para o nosso dia, mais para a atualidade. Então, e eu não sei se o Leão não vai acabar fazendo mais uma encíclica para atualizar tudo isso, né? O tempo vai Até porque a gente está mudando essa questão da O tecnologia. Papa falou sobre IA esses dias. Sobre IA. No, Tá mudando. acho que foi ontem ou anteontem que ele reuniu os jornalistas. Uhum. Ele falou sobre inteligência artificial e como a gente tem que cuidar disso. Sim. Como os jornalistas, por exemplo, têm que estar atentos para evitar a guerra de palavras. Porque a tecnologia nunca esteve tão avançada e a pobreza não diminui. Ao contrário, né? Aumenta. Então, tem alguma coisa errada? Exatamente. Eu acho que quando acho que a do João Paulo II, que foi a Centésimos, ele falou claramente sobre... Ele não demonizou as pessoas, por exemplo, a pessoa que ela tem uma empresa, né? Ela tem recursos, tem um capital, tem uma empresa, e aí ela tem os funcionários. Ela não demonizou assim essa pessoa no sentido de, você tem lá o que você fez pelo teu trabalho, ok, mas
o teu dinheiro tem que fazer, você tem que agir com justiça social. Eu vi que é um dos primeiros documentos que essa expressão aparece. Comunistinha. Justiça social. Você vai pegar o seu dinheiro e vai fazer transformar ele em obra de caridade, né? Que é a obra de amor. Então você tem que agir tratar o seu colaborador com a dignidade que merece ser tratado. Você vai tratar as pessoas, o ambiente que você tem, a natureza. Eu acho que talvez uma carta que atualize a Renovar falando sobre a responsabilidade dos grandes proprietários com a natureza seria interessante. Sim. Os cuidados com a inteligência artificial. Renovar é o termo para um documento específico ou um termo para essa abordagem? É que na igreja, Latim, né? na igreja, Essa palavra é latim. na igreja, o título da encíclica sempre é a primeira palavra. Aliás, o que tem encíclica É uma carta, o documento mais importante que um papa escreve. Por exemplo, o Bento XVI escreveu 3 só. Caramba. Bento XVI. Ele foi tinha pouca? 300 cartas, mais 3 encíclicas. Que da encíclica um tem compêndio qualidade. teológico. Certo. Por exemplo, o Bento XVI falou uma sobre amor, outra sobre caridade, que é a obra do amor. Então, tipo, ele foi tratando passo a passo, né? O Bento XVI. Esperança e caridade, fé, esperança e caridade. Fide, caritas, spes. O Bento XVI, de fato, é um dos maiores teólogos católicos que já existiu. Eu acho assim. Não sei se já existiu, mas ele era Mas dos tempos contemporâneos. Contemporâneo, sim. Se você vou indicar para vocês, mesmo que não sejam católicos, Claro. as 3 encíclicas do Bento XVI: fé, esperança e caridade. Tá bom. É fácil de achar? Se você entrar no site do Vaticano, é vaticano.var, aí você pode digitar no Google Vaticano BR, por exemplo, que ele vem, você tem a opção de clicar em português. Aí você vai procurar a fotinha do Papa, aí vai ter todos os documentos dele lá. Aí você coloca encíclica, você baixa os PDFs do documento. Que legal. Sim. Fazer isso. E vem tudo traduzido. Ele fez uma catequese mesmo, ele ensinou assim, com os princípios da fé e da esperança e da caridade, então vou fazer cada encíclica de um. O Francisco já fez uma sobre a misericórdia, e daí o que acontece? A primeira palavra, a primeira expressão em latim do livro, do documento, vira um título em latim. Então, renovar, por exemplo, é porque ele começa falando as coisas novas, papapá. Aí ficou renovar. Entendi. Coisas novas. Por que o papado ele é tão importante para o mundo? Por que o mundo para poder... E para, né? E para poder Para não ter fofoca, né? saber... Vira fofoca. Vira Eu vejo fofoca. Cara, eu vi canal de drag queen comentando sobre nossa luta do Papa. Por que assim, porque teoricamente o Papa ele é para os católicos, mas eu vejo que ele tem um impacto, tudo bem, tem 1 milhão e pouco de membros, né, a Igreja Católica. Então, pô, é uma quantia considerável. Mas assim, se você pegar proporcionalmente, por exemplo, o Brasil tem 230 milhões, né, de habitantes. 1 milhão se perde aí, né? 1 milhão e pouquinho. Mas por que tem tanto impacto a fala de um Papa, a vida dele? Por que todas as autoridades mundiais vão para o enterro ou querem se encontrar com ele? Por exemplo, eu entendo toda essa questão do Espírito Santo e que a gente coloca muito como um ponto político, mas, por exemplo, os americanos, Donald Trump, por exemplo, e o vice-presidente, que agora eu esqueci o nome dele, que ele é católico, né? Não é Elon Musk? Não, o vice-presidente. O vice-presidente americano, esqueci o nome dele, então muito diferente. Ele É. queria conversar com os cardeais para tentar ver se colocava um conservador americano, alguma coisa do tipo. Por que o Papa é tão importante assim? É uma boa pergunta. Eu acho que assim, existe uma coisa que historicamente é a tradição apostólica, né? Porque se a gente tem uma linha histórica que existe desde Pedro, sucessores, até chegar em Leão XIV. Né? Você consegue fazer a linha histórica. Só que isso hoje, eu acho que ganha um sentido diferente. Eu acho que a gente deve primeiro a João Paulo II,
Lá no período medieval, teve uns períodos meio nebulosos. Tem uns papas meio estranhos aí. Eu acho que teve um cardeal que falou assim, não, às vezes o Espírito Santo, né, dá uma envergada ali, não... Mas eu acho que teve alguns momentos muito ruins, mas a gente deve bastante a... Eu acho que, olhando mais atentamente, a gente deve um pouco... Quando eu vejo que Leão XIII foi o primeiro que deu uma bênção diante de uma câmera, porque fizeram uma transmissão, foi a primeira vez, aí eles vão pro rádio, aí eles começam a... E assim, queira ou não queira, a gente vive numa era de coachings, né? Que a gente sabe que é uma pessoa que tem palavras positivas e tal, só que se você pegar e unir uma pessoa que traz informações do sagrado, né, que é a essência do sacerdócio, é alguém que religue a gente, a religião, né, religar a gente com o sagrado, e essa tradição tem essa mística do Papa, né? E daí a igreja tem, que eu vi muita gente falando assim, a igreja entrega look, a igreja entrega não sei o quê, porque entrega estética, né? Estética. Você olha toda essa coisa do paramento, é o único que usa branco, essa figura dele no meio, você vê ele no meio de um monte de outras autoridades, ele se destaca porque ele é a única pessoa inteira de branco no meio. Então, assim, eu acho que tem essa questão mística. Lógico que tem uma questão estética, porque a liturgia ela tem o dom de transformar o sensorial, o físico em além, né, em metafísico, em nos levar para outro lugar. Mas tem muito dessa herança, por exemplo, de João Paulo II, que foi uma pessoa que falou e demonstrou que chegava nos lugares e beijava o chão quando chegava. Foi João Paulo II que fez isso. Chegava, e o próprio Francisco, que abriu a igreja para a era da internet, ele criou o X do Papa, ele criou o Instagram do Papa. Olha só, sabia disso. Tem vários brasileiros que trabalham, inclusive, no setor de mídias do Vaticano, porque ele criou o setor de mídias, então ele mandava o texto lá e ele era publicado em 5 línguas. Que legal. Para que todos tivessem acesso. Então, eu acho que tem essa questão de estar de olho, de estar aberto para as novas gerações, um pouco dessa tradição que vem, mas essa mística que a gente não sabe explicar, que daí a gente acredita que é o Espírito Santo que age. Por isso que eu acho que o Papa, muito além pra gente, quando morre um Papa, eu fiquei muito chateado quando morreu o Francisco. Porque eu lembro que eu acordei, peguei o celular, eu fui lá na sala da minha irmã, tava lá, eu falei, o Papa morreu. Tipo, parece que morreu alguém, tipo, Quando o próximo. Francisco morreu, eu tinha acordado, foi no banheiro. Foi muito cedo, né? Foi. Aí eu acordei, fui no banheiro, peguei o celular, quando eu olhei, caraca, mano, o Papa morreu. Foi repentinho aí, sabe? Ele tava doente. Não, ele tinha voltado pra casa. Só que acontece que, pra mim, foi surpreendente, assim, ele tinha passado uns dias internado, mas ele voltou, e ele voltou na Praça de São Pedro, ele fez questão de sair para dar a bênção no domingo, que é o domingo de Páscoa, tem as duas grandes bênçãos, que é Orbe, né, que é para dentro do Vaticano e para o mundo, ele dá no dia da Páscoa e no dia do Natal. E ele veio e deu a bênção e daí andou de Papa Móvel. Ninguém acreditou, assim, tipo, nosso Papa estava internadinho e ele tá de Papa Móvel, então ele tá bem. E ele morreu no outro dia. Foi a última coisa dele. A autoridade que ele encontrou foi o vice de tarde no dia da Páscoa, né? Escuta, alguém aqui assistiu o Conclave? cara. Assistiu? Eu não assisti ainda. O filme, né? O filme Conclave é fechado também. O filme sim. Mas o filme, eu sei que no filme tem politicagem e tal. Você acabou de falar que tem conversa com o corredor, mas não é. Não é daquele jeito, assim, tá? Mas eu achei interessante. Ele mostra perfis de sacerdócio diferentes. Tem os liberais. Não, tem um que chega com uma capa, com anel, com cruz, com a capa que não usa mais, que é uma pluvial. Aí ele chega com o outro, dá a pasta pro outro carregar a pasta. Nossa. E daí ele fala do latim. Não sei se você viu essa parte do filme. Eles estão, o Camerlengo, né? Vem assim perto. É verdade. E ele fala assim: você tá vendo? Ó, os espanhóis só falam com os espanhóis. Os franceses só falam com os franceses. Se nós ainda estivéssemos falando latim, todo mundo estaria conversando por igual. Verdade.
Os conservadores sempre vão achar uma brecha Sim, sim. pra afirmar aquilo que eles querem afirmar, né? Aí tinha os mais liberais, tinha os conservadores, e tinha um que depois eu fui, por conta que eu tinha visto ele, eu fui atrás, que tinha um que ele era um patriarca. E ele não era um patriarca, mas ele tinha barba, Ah, sim. ele parece que era o patriarca de Jerusalém, o É arcebispo. que tem alguns que são de outros ritos, né, dentro da igreja Isso, católica, é de né? outros ritos. Se tornou lá, tá. Mas aí você vê que eles têm os parâmetros diferentes. Tem uma foto que do conclave do Papa, que você foi, se você olhar de verdade, na missa de corpo presente do Francisco, você olha assim, tem todos os cardeais de vermelho e um de branco no meio, porque ele é ortodoxo, Ele é então o ortodoxo. parâmetro dele é um pouco diferente. A ortodoxa é outra. Católico ortodoxo. Sim, mas não tá debaixo do papado. Alguns ortodoxos estão debaixo do Ah, pau. alguns ortodoxos. Tem, acho que uma confederação de igrejas Por ortodoxas. exemplo, a ucraniana daqui, Eu não imaginava. ela é debaixo do Papa. Ela tem o patriarca dela, né? Tem. Mas esse patriarca, ele tá submissão. Mas é algumas igrejas. Não, só algumas. Só umas. Ele tem tem uma uma conferência de igrejas ortodoxas. Uhum. Pô, eu queria entender melhor isso. Mas Mas ele tem. É como se fossem só ritos regionais, sabe? Regionais. Então, tipo, por que a gente chama aqui da igreja ucraniana? Que é um rito ucraniano que eles trouxeram para cá os imigrantes e ficou. Mas é uma. A missa é ucraniana ainda. É ucraniano ainda. Aí, E eles não usam a imagem tridimensional como a gente usa, eles usam é verdade. ícones, né? Então você chega na igreja só tem quadros, né? Ortodoxo. não. Mas deixa eu falar. Só uma curiosidade, né? Você tem uma amiga que ela é ortodoxa. E aí, e a mãe dela frequenta. Ela não frequenta tanto, mas a mãe dela frequenta. E eu fiquei assim, muito admirado, né? De conhecer alguém da igreja ortodoxa. Eu falei, cara, e a missa? Tá, a missa é ucraniana também. Caramba, e tua mãe. Ela fala ucraniano e tal? Não. Caraca. Não importa quem tá lá. Isso é uma das justificativas do latim ter caído. Você chegava na igreja e era comum. A reforma também aconteceu muito também. Você olha, uma vez eu vi uma senhora falando que você chegava na igreja, o padre estava ali fazendo oração e as pessoas estavam com o terço aqui. Por que elas não sabiam, não entendiam nada do que o padre estava falando? Elas estavam rezando o terço. Perde o sentido da missa. Perde o sentido. Porque a liturgia é muito. Eu sou apaixonado por liturgia, né? Eu gosto. Eu adoro saber que tudo pode ter um sentido que vai além do. Tudo tem um apontamento, um signo, né? Então, Por quê? símbolo. E eu acho isso muito bonito, né? Porque isso nos tira dessa realidade triste que a gente vive, né? Quando a gente olha e consegue ver o belo que vai além das fronteiras do sentido, né? Por isso que eu acho muito bonita a igreja anglicana, nesse sentido. Que é bem parecida com o catolicismo, né? E a hierarquia, a mesa, o pão, o vinho, até o posicionamento das cadeiras tem um sentido, tem um símbolo, tem aquilo. Agora, uma pergunta, cara. O que você, como católico, espera desse novo Papa, do Leão XIV? Eu fiquei bem feliz. Eu achei que foi uma surpresa muito positiva, vou ser bem sincero. Quando eu vi aqui, fui ver o porquê do leão, porque na hora que ele falou leão, eu fui dar uma pesquisada, assim, eu falei... Aí entendi um pouco porque vi que era o Papa da encíclica social, e daí eu vi algumas coisas, por exemplo, eu acho que ele vai ter... E aí, assim, gente, tudo na igreja é símbolo, tá? Você olha o Papa saindo lá, o jeito que ele tá vestido tem uma mensagem. O que ele falou na hora que eles estão na sacada tem uma mensagem. Porque assim, o Papa o Bento XVI saiu todo parlamentário. Então a gente sabia que ele era uma pessoa da liturgia tradicional, que nesse sentido assim, o Francisco saiu sem nada. E daí, na hora que deram para ele, ele colocou a estola, porque a estola tem que estar na hora da bênção, e só.
Então eu já pensei, a gente já vê que é alguém que era completamente o oposto, era totalmente desprendido. O Papa Leão, ele sai sem muito rebuscamento, mas ele sai com a estola já. É um moderado. A estola é o símbolo do serviço. Eu acho que ele é mais que isso, ele é um obediente. Interessante. Mas Se nesse a sentido, liturgia me impede para usar a estola Faz quando eu sentido. apareço, eu usaria a estola mesmo que eu não quero. Ou seja, se a igreja pensa desse jeito, é assim que deve Se a ser. regra é essa, eu vou cumprir. mesmo que eu não acho que seja interessante, mas eu vou me submeter. Eu acho interessante no catolicismo, sabia? Porque, veja, no catolicismo tem todo tipo de gente. Uhum. Eu vou usar esses termos mais jornalísticos, que eu entendo. Mas tem os conservadores, tem mais progressistas, tem os moderados, tem os mais fundamentalistas, que a gente estava conversando sobre isso, tem os mais, sei lá, tem os liberais e etc. Agora, todos se submetem ao Papa, seja lá o que ele for. Como que é isso? Porque para mim é interessante, é bonito, acho legal, sinto falta do protestantismo, porque lá é barata rua, é um matando o outro e cada um quer eu correndo pro lado, é uma maluquice só. Cada um é o centro da verdade. E eu percebo que no catolicismo não tem isso. Assim, tem, lógico que tem. Mas quando chega ali, parece assim, ó, mas com a figura papal todo mundo. Não, tá bom. Tá bom. Ok. Eu acho que vai muito nisso que a gente falou sobre a escolha dele, né? Porque assim, a gente acredita que isso é uma ação que não é do humano. divina. Então, se ele é um escolhido. E assim, o Papa não é louco, né? Não vai dar um giraia ali e falar que, não, a partir de agora vai todo mundo fazer não sei o que, pintar a igreja de amarelo por fora. Tipo, uma coisa Igreja nada a ver. preta, troca a roupa. Vai todo mundo, né? Não, mas ele, o Leão XIV é tido como um Papa reformista, que é uma continuidade do Francisco. Porque o Francisco, por exemplo, e eu acho que é isso que é importante, a gente olhar para a tradição da igreja e perceber, por exemplo, aqui não tá legal. Por exemplo, o Papa Francisco foi o primeiro a se abrir para o diálogo das pessoas em segunda união, que são pessoas que casaram na igreja, se separaram, e daí não tinha uma vida de acolhimento dentro da igreja. Porque eles ficavam à mercê da... Não foi o primeiro? Não, ele foi o primeiro. O primeiro. Que Eu acho que alguém tinha dado meio direto e. Não, que começou a movimentar para que as pessoas tenham espaço. Né? Quando ele estava no hospital, ele escreveu algumas coisas que eu não sei os termos, tu me ajuda, que era para ser discutido entre os cardeais, que era maior participação das mulheres, bênção aos homoafetivos. Isso é uma regra agora. Virou uma regra. E alguma outra coisa que eu Que daí o que acontece? Ele não, e acho que nem é o desejo da comunidade LGBT que o casamento da igreja seja permitido. Eu acho que isso não vai acontecer, porque o sacramento tem umas predisposições delas. Mas o Papa falou assim, os padres estão autorizados a dar bênção para casais homoafetivos. O que é dar bênção? O casal vem lá e fala, padre, queria que o senhor abençoasse a gente, a nossa vida. Entendi. E esse tipo de bênção, veja só, 2020, essa bênção não existia dentro das determinações canônicas, não existia essa possibilidade. Sim. Né? Como também pessoas do segundo casamento. No segundo casamento até tem participações mais... Eles não podem tomar comunhão lá. Mas ainda não pode? Eu não sei, eu acho que é isso que estava sendo repetido. Eu não sei se está concluído. É porque eu vi cenas de pessoas que estavam no segundo casamento e a família católica falou assim, olha, por exemplo, o marido batia, era violento com a mulher e tal, aí, e ela correu atrás, o cara não quis se separar. Falando de uma história que eu vi de pé. Eu vi de pé. E aí, até que a mulher já não aguenta mais isso e desistiu do marido, que batia nela, que não queria ela, que estava com a amante e tal. E a família dela falou para ela, você é louca, você tem que pedir perdão pro seu marido voltar para ele. Mas o que é isso? Esse cara batia. Mas esse é o lado extremo. E aí, não, mas cara, ela era malta. Não é humano, né? Mas não, isso tem muito. Mas é assim, os protestantes também.
Até tem. Mas Mas por eu isso acho que é o ponto que eu coloco de como a palavra do Papa tem uma força. No protestantismo tem um pouco desse olhar sobre os divorciados também. Não tem tanto mais, mas já teve muito. Nos Mas anos já. 90, a gente teve um Nossa. período. Eu fico pensando, gente, que maluquice isso. Teve uma febre, eu não sei quem eram os malucos que pregavam isso, que você tinha que voltar pro seu primeiro casamento. Tinha um movimento. E aí, cara, foi um monte de gente Nossa, deixando o loucura. segundo marido, tentando voltar pro primeiro. Nossa, já que confusão. já tinha filho com o primeiro, com o E o segundo. pior é que um monte de gente dessa. Um monte não. E Mas ainda olha são só. trisal, né? Ah! Nasceu o Nasceu o trisal aí. Mas isso que eu vi na igreja católica e vi muito na igreja evangélica, realmente teve algumas situações em que alguns casais se reataram, aí pronto, aí a igreja evangélica, deu certo pro fulano, deu certo pro ciclano, mas eles eram as exceções. Mas é o que Entendeu? geralmente acontece. É o que A geralmente galera pega uma exceção e quer colocar como regra. Uhum. E não é assim. Aí, Não é porque você conhece um tio. Mas o casamento tem que ser para sempre. Ok, eu concordo. eu concordo. Só que nem sempre acontece Mas nem assim. sempre acontece. E aí ele diz assim, porque a minha avó viveu 60 anos com. Parabéns. Que Não, bom e pra ela. não garante que ela Quem era garante que ela ela é feliz, casada de verdade, que é um casamento real, sólido. entendeu? Que o marido não era um cara que tinha 2, 3 famílias, um estúpido, um grosseiro, Isso. sabe? Porque não é sobre isso. Eu concordo, eu acho que o casamento deve ser para sempre. Uhum. Tá? Acontece que nós temos aquilo que a gente acredita ser ideal e o que é real. O que é real. Nós temos que correr atrás do É que ideal. né? O ideal seria que não pecássemos. Isso é a O realidade. ideal seria que fôssemos todos da mesma linha, sei lá, cristã ou religiosa ou de fé. Mas, cara, as coisas são diferentes. Mas você sabe que isso é uma premissa do direito canônico, né? O direito canônico é um calhamaço de leis da igreja desse tamanho. Uhum. É tipo um código de processo, né, civil. Gigante. Aí no final ele termina falando assim, mas a regra superior a todas é a caridade. Se for preciso, amor, é o a amor. caridade passa por isso, que é a obra do amor, a caridade. Não, é o que Jesus fala Aí- lá em Corinto. O que aconteceu comigo uma vez, olha só, a regra litúrgica diz que o padre tem que celebrar a missa e tal. E uma pessoa que não é padre não pode celebrar a missa, ou seja, celebrar junto, porque quem é só 2 padres, ou o padre e o bispo e tal. Sim. E a gente estava indo para o interior de Tijucas do Sul, eu e o padre. E aí o nosso carro desbarrancou, quase caiu dentro do valeta. Nossa. E daí ele falou, não dá pra gente ir por aqui, tá muito barro, a gente vai ter que dar uma volta. Era quaresma. Era a última vez que ele estava indo celebrar a missa lá, na quaresma. Depois ele vinha só um tempo pascal. E aquelas pessoas têm uma regra da igreja que diz que indica-se confessar durante a quaresma. Estava agendado confissão. Então tinha muita gente lá esperando o padre chegar para confessar meia hora antes da missa. Meia hora antes da missa. Nossa. Só que acontece, a gente teve que pegar um atalho e ia chegar lá na hora da missa. Sem ter tempo. O padre colocou a mão para trás e falou assim, pegou um folheto na minha mão e falou, leu o evangelho, você começa a celebração quando acabar as confissões e oração. A regra da igreja diz que um leigo não pode celebrar, mas a caridade pastoral com aquelas pessoas permitiu que a graça acontecesse. Cara, isso é legal. Isso é muito legal, porque eu vejo Bíblia nisso também. Por exemplo, você percebe que aquele texto de Corinto é uma briga sobre os dons. Começa isso. Porque eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu tenho esse dom e o outro. E aí o apóstolo Paulo ele começa a descrever a questão dos dons. Né? Os dons servem para isso, não tem para que ficar falando língua no meio do culto. Se é para falar, então fique calado. O dom de cura funciona assim. Ele começa a escrever. E o último versículo ele diz assim: mas de tudo isso, sabe qual é o maior dom de todos? Aí ele começa a descrever: é o amor. Uhum. E aí ele começa a falar sobre o amor, que é a caridade. Né? E amar os outros, amar o próximo como a ti mesmo, é o mandamento superior de todos. Mas a gente não pode esquecer que para amar o próximo, a gente tem que amar quem primeiro? Sim mesmo. Não tem como você amar o próximo se você se ama. Você Inclusive, acha que está amando maltratando o próximo. Tem muitas linhas
teológicas a respeito disso. Eu já ouvi uma que era um movimento que chamava-se Eu, como é que é? Eu o Segundo. Hum. Mas, cara, eu acho que não é essa a proposta da vida. Porque no sentido do desempate, tá? Eu tô com fome e você tá com fome. Tem comida para um. No sentido de desempate, eu entendo. Falo, não, beleza, come você. Amor é sacrificial. Né? Mas é uma linha que falava que o outro é o segundo em tudo. E leva para uma linha assim, de que o amor ao outro tem que ser maior que o amor por você. Mas eu discordo. E daí é platonismo, né? É platonismo. Platonismo, é foda. Eu também vi uma linha que era assim, que amar o próximo como a si mesmo é uma palavra como que o Cristo ele está dizendo assim, porque naturalmente a gente já se ama. Porque quando a gente está com fome, naturalmente a gente vai lá e come. Instintivo, né? É instintivo, a gente naturalmente a gente está se sentindo sujeito É a a uma reverência. E a gente acredita que partilha do mesmo sagrado, né? Isso. Então, a gente ama o sagrado que também está dentro da gente. Uhum. E que ninguém... Eu falei que eu teve um momento na minha vida que eu me empoderei de Deus, né? Eu tinha minha vida institucional, que era no seminário e tal, e em um momento eu acabei saindo do seminário. Foi um momento de ruptura bem complexo, assim, me levou para depressão, enfim. Mas aí, quando eu percebi que Deus estava dentro de mim e que ninguém jamais conseguia tirá-lo, aí eu falei que eu me empoderei de Deus, do Deus que está dentro de mim. Então, a partir desse momento, não importa o que aconteça, não importa o que Legal. falem, não importa o que julguem, não importa o que digam, Deus, eu acredito que Deus está dentro de mim, tanto quanto está dentro de vocês, quanto está dentro das outras pessoas. Por isso, quando a gente vai tratar alguém de uma forma que não deveria ser, a gente tem que pensar que, putz, Cara, a o gente sagrado que está dentro Está dessa aí. pessoa, caramba, é o mesmo que está dentro de mim, né? É a imagem, tem a imagem desse de Deus. dali. É isso que eu ia falar. É engraçado isso, como que isso não choca as pessoas. Uhum. Primeiro esse negócio assim, né, de eu tô com fome, naturalmente eu vou lá e procurar alguma coisa para comer. Era para ser instintivo a gente ver alguém com fome e a gente procurar Exato. oferecer comida para ela, para ela. Como também, cara, como é natural a gente ver alguém debaixo de uma ponte, sei lá, morador de rua, situação de rua, droga, sei lá o que for, e você não olhar e dizer assim, cara, aquilo ali é a imagem de Deus. Exato. Cara, isso pra gente é muito forte para acontecer. Deveria ser. Mas há uma teologia que fala, não se esqueça que todo ser humano carrega a imagem Dei. Tem ali a imagem de Deus. E você destratar, ou se você não se condoer, cara, você está desprezando o próprio traço de imagem de Deus no outro. É aquilo que você mesmo partilha. Né? Aquilo que você mesmo partilha. Numa, Que é a minha no outro. é como se você virasse as costas até pra parte do que você é. Uhum. E é verdade. E você falou uma coisa sobre as pessoas em população em situação de rua, né? O que a gente sente? Só uma pergunta que as pessoas deveriam se fazer, você deveria se fazer também. O que você sente quando você vê uma pessoa na rua, né? Desprezo. Te choca? Ou você já se acostumou? Porque se você já se acostumou, tem alguma coisa muito errada também. Tem, cara. Quando você olha para uma pessoa em população de rua e você, no mínimo, você não olha aquilo não te toca em algum lugar e você fala, meu Deus, o que levou essa pessoa a estar nessa situação? Meu Deus, se eu estivesse nesse lugar e se eu não tivesse para onde ir, né? Ou tem pessoas que estão na rua por opção, mas não porque elas gostam de viver no duro, no frio. É porque alguma coisa aconteceu que elas não querem mais viver na família delas, elas preferem viver no frio do que viver naquela... Então, quando a gente parar de se escandalizar com essas coisas, é porque daí a gente tá deixando de viver, né? A gente tá morrendo como ser humano. Dentro desse aspecto, eu curto a figura dos dois últimos padres, porque isso me parece que eles têm esse olhar para com humanos em situação de vulnerabilidade. O padre? Os dois últimos. Desculpa, Papa. Eu falei padre. Sim, falou. Ok, foi mal. Mas os dois últimos padres. Aí, viu? Ele entendeu. Foi agora. Agora ou o anterior ainda? Não, é o Francisco E o Leão? e o Leão. O Léo. Sim. Cara, o Bento XVI. Bento XVI. Bento XVI, ele abdicou do papado, que é algo muito raro, que eu não sei nem se teve alguma vez, mas também foi um período muito de escândalos. Então, ele acho que foi o tio da faxina, sabe? Sabe, tipo assim, tinha muita coisa. Imagine, João Paulo II estava há 26 anos, e nos últimos anos ele estava muito debilitado, então muita coisa ele acho que ele não conseguia mais
é acompanhar, eu decidir. E a igreja foi andando por si só. O pior não é nem por si só. O pior é que quando alguém assume o leme, né? Algumas pessoas vão assumir o leme. E daí, quando o Bento assume, o Bento vai fazer a faxina. Então ele interfere no Banco do Vaticano, demite uma galera, que tinha todas as instituições financeiras, ele mexe aqui, ele tira não sei o que do lugar, ele mostra não sei o que, e daí começam a surgir os casos que ele ergue o tapete e vai tirando. Faz sentido. Aí é lógico, e é um período que eu acho que ele entendeu que a vocação papal dele era aquela. Era mostrar tudo, mas enquanto isso, lembrar que fé, esperança e caridade eram a base de tudo. Então, enquanto ele dava um feijão com arroz pra gente estudar, que era o básico, ele tava limpando pra gente. Cara, que incrível isso. Aí chega pra mim, ó, olha só como é engraçado, né? No jornalista, na mídia, tu passava muito assim, que no papado dele teve muito escândalo, teve muito não sei o que, como que ele foi responsável. E aí por isso ele não aguentou a pressão, e aí ele, opa, melhor sair de cena e colocar outro. Mas contém alguma similaridade, na verdade? Eu acho, É normal. eu acho que ele se desgastou muito, porque foi muito turbulento. Não, por exemplo, Mas ele pegar a deixou as situação, feridas. vamos pegar a situação do Brasil. Agora a gente está vendo uma situação da Polícia Federal está trabalhando com mais força. E automaticamente está surgindo escândalos. Por exemplo, agora do INSS que está desde 2019, por exemplo. E está respingando o quê? No atual. Falam que aqui. são decisões antigas. São decisões antigas. Só que agora, para trabalhar, para limpar a casa, vai ter que mostrar. E aí, quando começa a levantar os móveis, começa a sair toda a sujeira. Eu acho que nesse sentido é isso. Tipo, ele fez a limpeza que precisava fazer. Assim. Isso. O Francisco continuou essa limpeza, né, mais um tempo. Mas ele já conseguiu estabelecer regras para que isso não acontecesse mais. Por isso, e esse cuidado com o pobre, com a natureza. Eu acho que o Leão vem exatamente para reforçar ainda mais essa abertura da igreja. Tem algumas mensagens que eu até anotei sobre o primeiro discurso dele. Primeira coisa, ele não falou inglês. Isso é uma mensagem. Ele falou em espanhol. Ele escolheu a segunda língua dele, segunda nacionalidade, e ele citou Tikauarit, que é a diocese lá no Peru, que ele era bispo. Ele não citou a diocese de origem dele nos Estados Unidos. É verdade. Ele citou uma diocese periférica lá da América Latina. Português fluente. Aí, Melhor do que os anteriores? Falaram também. é que a congregação do Agostinianos é muito forte aqui no Brasil. Olha aí. Então, ele deu esse recado. Ele fala assim que todos somos... Deus é o mesmo Deus que ama a todos. Essa palavra não está solta no discurso dele. Com certeza. Ele fala que nós precisamos ter uma paz desarmada. Ele fala que nós precisamos ser agentes da paz. Ele fala... Isso tudo no primeiro discurso. E uma coisa que eu achei muito bonita, que eu até comentei com vocês lá no grupo, porque a gente tem um grupo. Eu comentei com vocês no grupo, é que ele fala... ele não... Antes de dar a benção... Primeiro, uma coisa que eu prestei atenção é a delicadeza. A pessoa, o cerimoniário que vinha segurar o livro, ele pegou, agradeceu e ele segurou as próprias flores, né? Isso é uma sutileza que ninguém percebe. É verdade. E ele, na hora, antes de dar a bênção, que é um rito que ele tem que cumprir, que é dar a bênção do primeiro papa, que é uma indulgência plenária e tal. Então, antes de dar essa bênção, ele pega assim, vamos juntos rezar? Vamos nós, como os irmãos, vamos rezar? Porque, como diz Santo Agostinho, com vocês eu sou cristão, para vocês eu sou bispo. Então, primeiro nós somos irmãos. E depois eu estou à frente para ajudar vocês. Então, primeiro eles fazem uma oração de Nossa Senhora. E eles fazem a oração de Nossa Senhora, porque o catolicismo tem essa vertente que é cristocêntrico, mas é mariológico também, né? 4 horas de não vai dar tempo. Esse é outro Volta. Com certeza. Ele faz a oração juntos e depois que todos rezaram juntos em comunhão, aí ele dá a bênção do Papa. Caramba. Tem várias mensagens só nesse. Quando vocês falam de Augustinho, é o bispo africano? É esse mesmo. É isso, Filho de uma mulher preta. muito.
Ele nasceu em Tagasta. Ele é virado, resumidamente, a fofoca. Ele nasceu em Tagasta, era virado no Giraia. Famoso por ter uma vida que não era. Não era mas uma região que fofoca. não era nada cristão, mas daí a mãe dele tá no livro de Santos, no Santa Mônica, porque acredita que um dos maiores milagres que ela conseguiu foi a conversão do próprio filho, porque ela não desistiu. Ela não desistiu. Mas ele teve ele teve contato com teologia platônica, com niilismo, com várias outras. Ele era de uma outra religião antes de descobrir. Várias, né? Teve contato com várias crenças. Crenças. E isso veio isso é importante, porque isso vem somando camadas na teologia do Agostinho depois. O Agostinho fala da segunda cidade, isso é platonismo. É o mundo que há de vir, o superurano, a cidade que a gente ainda não viu, que a gente espera, o devir, né? Você acha, inclusive, não vai dar tempo, mas você acha, inclusive, que essa é uma visão extremamente que influencia a visão da Nova Jerusalém, que nós protestantes, por exemplo, eu creio na Nova Jerusalém. Então, é justamente isso. Eu acho que fazer uma leitura filosófica daquilo que já está nos textos. que nós temos, porque acontece, nós vivemos no agora, acreditando no devir. Essa segunda cidade, esse espaço que a gente vai quando a gente chega no final da nossa missão. E Agostinho traz isso muito forte porque ele teve contato com o platonismo. E aí ele se reúne lá no retiro, a gente vai deixar isso para o próximo. Ou vocês vão lá no meu canal que vai ser um vídeo. Se Coloca na descrição. Eu espero gravar essa semana. Mas aí, exatamente, ele começa, se converte e se reúne com uma espécie de retiro com alguns amigos e a mãe dele junto E a mãe dele é tipo mãe. Eu percebo lá no livro, nos livros dele, que parece que ela tá vindo trazer uma rosquinha, um pano, e ela coloca na mesa e fala, mas não sei o que, não sei o que. Ela fala assim, Muito bom. Gente, olha, infelizmente, tá finalizando o tempo. Que rápido, né? É muito rápido. E a gente tem essa sensação com todo mundo que sabe. É verdade, verdade. Mas é aquela história, né? O dia que a gente viver disso, aí eu já vou falar com o cara, eu pago o seu dia. Boa. Um dia senta aí e conversa com a gente. Um dia, quem sabe. Mas, cara, tem muitas questões que eu acho. Dá para ver que você é um profundo conhecedor de muita coisa da teologia católica. E eu gostaria de trazer você agora aqui, inclusive, para a gente ter a oportunidade de concordar em discordar. É verdade. Legal, né? É bacana. Numa boa. Numa boa. Por que nós cremos nisso, por causa disso? Nós não cremos por causa disso. E fazer também, porque é difícil a gente ter conversas saudáveis quando há discordância, principalmente nos tempos polarizados que a gente está. E isso é algo que eu quero que o nosso canal valorize. Que a gente ensine a sociedade a discordar. A gente precisa ensinar. Não é errado discordar. Não é errado discordar. Você sabe que eu estava conversando com um amigo, tem um amigo meu que, assim, ele é o oposto de mim, mas é um dos meus atuais, assim, amigos mais próximos. Daí eu falo, não, eu sou o pai de Júlio. E eu falei, não, pai de Júlio. Mas você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, amigo, você não precisa concordar comigo, você só não precisa me xingar. Eu tenho um amigo que ele falou algo que para mim é muito interessante. Ele disse assim, andar com iguais demais é chato. É verdade. A gente não vai pra frente. Não vai. A maioria das vezes que eu mudei de opinião foram em debates respeitosos, onde pessoas colocaram tão construído para mim a sua opinião que eu fiquei... Que não tinha para onde ir, eu não sei concordar. Você tá certo. E eu mudei meu pensamento. Não, e o bonito é a gente perceber que, mesmo que tenham todas essas diferenças dogmáticas e tudo mais, o princípio é tudo. São pessoas que estão aqui dialogando e buscando melhorar na sua relação com o sagrado. Estamos todos na mesma luta. Estamos todos na mesma luta. E assim, até eu agora vou fazer um endossamento aqui, que vejam os outros episódios, porque eu tenho aprendido muito enquanto eu edito. Que legal. Inclusive, eu rio muito quando eles falam comigo, porque eu tô aqui falando eles, Joe, deu Mas tem sido experiências muito bacanas. Tem alguns episódios que eu paro e falo, meu Deus, que aconteceu isso. Tem um episódio que me tocou, que o menino começou a contar a minha história, e quando ele chega no ápice da história, ele fala que era você. Já. E daí, quando eu sei que era você, e eu falei,
Nossa, que plot twist. Muito bom. Enfim, mas, gente, eu quero agradecer você que ficou com a gente até agora. Não se esquece de algumas questões que podem ajudar muito, tá? Curtiu? Então deixa o like. Deixa aí seus comentários, suas perguntas. Pode elogiar, pode xingar, a gente não liga, né? Xinga aí, tá? Fica à Eu fico vontade. triste. Eu fico triste. E, gente, tá aqui, ó, a equipe toda, Teologia na Esquina, é composta por esses 3 integrantes. E vai aparecer o QR Code, qual canto? Você tá aqui, ó. Aqui, ó, vai aparecer. Você deve ter visto ele várias vezes durante o. Gente, contribua, porque faz diferença pra gente. É uma gasolina, é um microfone novo, é um espaço. Então, contribua, tá? Lembre-se sempre de. Eu falei 0,1 ou 0,2 centavos? 02. 0,2 centavos, que todo mundo pede 0,1 para diferenciar, eu resolvi ser diferente, né? E aí, pronto, tá? Então, tá participando. Joe, muito obrigado. Obrigado a vocês pela Cara, confiança, Bom pelo. demais, cara. Nossa, bom demais Papo leve. pra variar. Mas eu quero mesmo fazer essa segunda rodada para a gente debater essas questões mariológicas e tantas outras coisas que de repente são vertentes que nos diferenciam. E até termos pejorativos do protestantismo para com vocês, da qual eu às vezes procuro outros termos e não acho, porque eu desde criança, Nossa, quanta coisa boa, velho. Na conversa. e é muito interessante. Deixa Deixa lá. as dúvidas, inclusive, pro Isso aí. próximo. Pronto, Boa, legal. boa. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu.